quero convidar a igreja para um momento com a palavra do Senhor, já antecedendo a ceia do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no texto que o pastor Afonso Sabino fez a abertura do culto, a leitura devocional do culto divino, um texto tão precioso na palavra do Senhor. E eu quero tomar apenas o versículo 32, reprisando a mensagem desse querido texto da palavra de Deus, que aponta para momentos cruciais na vida do Senhor Jesus, que hoje nós estaremos diante do memorial da ceia, relembrando. Evangelho do Senhor Jesus, escrito por Marcos, capítulo 14, leio apenas o versículo 32, dentre os versículos que nós lemos, vou distinguir o 32. E foram a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto oro. Sempre que eu estou diante de uma ocasião da ceia do Senhor, isso há muitos anos, de uma forma recorrente, nós somos levados aí ao texto que fala sobre esta celebração, que aponta para a nossa redenção. Textos preciosos dos momentos cruciais do ministério público do Senhor Jesus. E o texto que ocorreu ao meu coração ler, e aonde o Senhor tocou-me a refletir um pouco mais, foi o que nós distinguimos para a leitura devocional do culto divino nesta manhã, versículos 32 a 42 do capítulo 14, que é um capítulo extenso, e eu distingo esses versículos do 32 a 42 e releio o 32 por causa de uma palavra ou uma expressão que dá o tema da breve mensagem nesta manhã de ceia do Senhor. Um lugar chamado Getsêmani. Um lugar chamado Getsêmani. É muito familiar para nós este nome. É muito familiar para nós o jardim do Getsêmani. Também é muito familiar para a igreja o Monte das Oliveiras. Dentro desse contexto do qual não me demoro em uma introdução ou de alguns aspectos históricos dos quais poderíamos nos reportar, apenas frisar o fato de que era uma quinta-feira já, final da tarde, às 18 horas, começava mais um dia judaico, e era Páscoa, uma festa grandiosa. Começava-se então a festa dos pães ázimos, que depois ficou incorporada em uma grande celebração, porque era uma festa tríplice: pães ázimos, Páscoa e a festa das primícias, que é exatamente o dia que Jesus ressuscita, e ele que, no dia das primícias, era o dia em que os judeus, os israelitas, chegavam com as primícias da terra, com as primícias do campo, os primeiros frutos da colheita. Por isso que Jesus ressuscita nesse dia, e depois o apóstolo Paulo chama de a primícia, nos chama o primogênito dentre os nossos irmãos, Romanos 8 e 28 e 29. Mas, meus irmãos, naquela ocasião, a palavra do Senhor nos mostra que naquela festa tão tradicional, Jesus havia estado ali naquela refeição de Páscoa, num aposento, em um andar superior. Também esse aposento era chamado de cenáculo, numa casa lá em Jerusalém. E depois que eles terminam aquela refeição, segundo alguns historiadores, eles já saíram mais tarde, porque geralmente se reuniam para a tradição
2 famílias ou mais. E, vamos dizer assim, a resenha ia longe. A alimentação, a mesa, a comunhão, o compartilhamento, a lembrança, era trazido à memória toda a história da libertação do Egito. Então era um momento ímpar na vida do povo de Deus, e eles saem do cenáculo depois daquela refeição para o Monte das Oliveiras. Havia em Jerusalém muitos jardins, e não foi sem razão que Jesus escolheu ir para o jardim do Getsemane. Isso me tocou profundamente. Um lugar chamado Getsemane. Havia outros jardins, mas foi para o Getsemane que ele foi. Eu estava pensando comigo mesmo que há um lugar chamado Getsemane, em que todos nós em algum momento iremos passar. Precisamos passar. E eu estava pensando que o lugar do seu Getsemane, geograficamente não precisa ser um jardim. Ele pode ser um vale, pode ser num monte. O lugar que você chamará de Getsemane pode ser no deserto. Pode ser no ambiente familiar, em uma circunstância, mas é sempre um lugar em que estará sempre presente em nossa memória e em nossos corações, porque em algum momento da nossa vida nós seremos atraídos para Ele, nós seremos levados por Ele. Importa que nós passemos pelo Getsemane, e a palavra, ela explica tudo. Getsemane fala sobre prensa de azeite. E quanto mais a prensa for forte, bem que eu poderia ter preparado, se houvesse tempo, pastor assembleano, não tem muito tempo, mostraria para os irmãos a imagem de uma prensa de azeite daquela época. Ela era grande e imprensava mesmo. Então o seu lugar do Getsemane, ele é real. É o lugar onde nós somos quebrantados, muitas vezes esmiuçados, porque o trigo precisa ser esmiuçado. Ao momento, como diz o Otmani, que nós somos transformados em pão e também em vinho derramado, para saciar a fome do mundo e para que a unção e o azeite de Deus possa fluir em nossas vidas e ser derramado para toda a humanidade. Mas não pense que isso é fácil. Uma prensa está trabalhando. E é neste lugar, meus irmãos, tão, eu não diria inusitado, tão especial, bem que eu gostaria que fosse essa aí é para moer o trigo. Então, eu agradeço a nossa mídia, mas essa aí não é a prensa que eu gostaria de mostrar, é um tipo delas, mas elas são várias camadas e vai prensando. E pode ter certeza, se você ainda não passou por ela, não precisa ficar triste, você vai passar. Ela lhe fará muito bem, vai mudar a sua história. Talvez você tenha já passado por ela, mas ainda não foi exprimido o tanto que é preciso. Ainda está faltando o Senhor tirar um pouco mais daquele azeite. Também algum tipo de uvas era passado por elas para que desse o melhor suco, o melhor vinho. Mas, meus irmãos, é um esmagamento necessário, é um quebrantamento necessário. Davi diz, um coração quebrantado e contrito não desprezará o Deus. Mas o processo do quebrantamento nunca foi fácil. Jesus sai de uma refeição, um momento glorioso, um momento da Páscoa, mas ele já sabia
o caminho que ele deveria trilhar. Era o caminho do jardim. Nem sempre nós temos o privilégio em que o lugar do nosso Getsêmani seja num jardim. Porque o jardim é o que menos importa. Se há flores, se há o perfume. É o lugar onde nós nos encontraremos com a prensa, com as agonias, com o pavor, com as angústias do Getsêmani. E o Senhor trouxe ao meu coração algumas características que ressaltam, assim, pelo menos foi o que o Espírito Santo me fez perceber, lá no Getsêmani, nos momentos cruciais da vida do Senhor Jesus, que apontam também para momentos que nós passamos, porque afinal de contas nós somos seguidores do Cristo, nós também temos que passar pela cruz, temos que ser crucificados com Ele, glória a Deus. Crucificar não somente o mundo. Paulo diz: eu já estou crucificado para o mundo, e o mundo está crucificado para mim. Então não é somente crucificar o eu, mas crucificar o mundo. Então nesse calvário que o apóstolo Paulo pinta, não há espaço somente para aquelas 3 cruzes, mas para mais 2. Uma cruz para o eu e uma cruz para o mundo. E eu nem me detenho nos detalhes, para compartilhar algumas coisas que ressaltam no Getsêmani. A primeira delas é o fato que é um lugar que atrai aquelas pessoas que necessitam orar. Você quer ver um crente correr para a oração? É quando chega a hora crucial, quando o alvo, há um propósito, você precisa seguir, mas você está muitas vezes em meio ao pavor da jornada. Veja o que diz o texto: e foram a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto oro. É um momento em que a gente precisa estar próximo às vezes de alguém, precisa de alguém que nos sustente, precisamos de alguém em que possamos compartilhar, mas às vezes é o lugar em que nós começamos sozinhos. Fiquem aqui enquanto eu oro. Mas enquanto a gente ora, parece que nós visualizamos todas as sombras, todo o cenário que nos espera. Antevemos todas as dores, todas as angústias, o pavor, o medo que de repente se levanta. E a hora em que nós recorremos a alguém, precisamos de alguém para interceder junto. Alguém às vezes para não dizer nada, só para estar perto. Só para segurar a nossa mão. Só para dispor um ombro para a gente chorar. Somente para ouvir a nossa voz e ficar em silêncio. É o momento da oração. Um momento que muitas vezes nós só somos levados quando chegamos a este lugar, ao Getsêmani. Quantas vezes olvidamos da oração, quantas vezes negligenciamos a oração, quão fraca é a nossa disposição para orar, ou quantas vezes nossas orações são, meus irmãos e irmãs, são tão desprovidas de essência, de vigor, tornaram-se mecânicas, falta perfume, falta graça, falta a unção. É por isso que às vezes a prensa é necessária. Alguns irmãos, e às vezes em algum momento da nossa vida a gente já se sentiu assim. As orações se tornam tão mecânicas que a gente não precisava mais nem orar. Era só gravar e apertar o play. Que é a mesma coisa. Falta inspiração. Falta aquela novidade. Falta uma expressão do íntimo do coração. Aquela expressão que só o Espírito expõe.
é o gemido da alma, é o que sai do mais profundo do nosso ser. Eu creio que a igreja está entendendo. Um lugar chamado Getsêmani nos atrai a oração. E a gente acorda sem querer acordar, a gente chora, às vezes sem querer chorar, às vezes a gente nem orar consegue, só faz gemer, ou então fica como diz os homens de Deus do passado, só tem uma palavra nos nossos lábios, uma interjeição, se é que eu ainda sei português, chamada O-H, e uma exclamação, ó Senhor, ó Senhor. Os salmistas oram muito assim. E se você for em qualquer dicionário, em qualquer língua, a interjeição será sempre não tem tradução, mas diante de Deus, quando a gente exclama, no lugar chamado Getsêmani, meus irmãos, o Espírito Santo traduz cada um deles. A Bíblia diz que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, quando a gente não sabe orar. Então o seu lugar do Getsêmani é todo seu, mas saiba que o Senhor está com você. Há uma segunda característica que ressalta-se deste lugar, e eu creio que já me empolguei com a mensagem, mas preciso ir adiante. É o lugar onde a angústia, o pavor e a agonia são expostas. Os versículos que eu anoto aí, principalmente o Marcos 14:33 diz assim: ele toma consigo a Pedro, Tiago e a João e começou. Ele já tinha, fique aqui que eu estarei ali orando, mas de repente ele chama, porque é um momento que você tem que se expor, abrir o seu coração. Ele chama Pedro, Tiago e João, os mesmos que estiveram com ele lá no Monte da Transfiguração. Magnificência da glória de Deus, todo aquele cenário. E quando eles descem, vocês lembram, ele chega lá no vale, estava um pai desesperado e os discípulos decepcionados, lidando com um jovem lunático, atormentado por demônios, que uma hora caía no fogo, outra hora caía na água. E o pai dizia: os teus discípulos não puderam expulsar. Essas duas realidades tremendas. Jesus, só a geração incrédula, até quando vocês vão ficar assim? E ele tomou aquele moço, e a gente sabe como o Senhor o libertou. Depois os discípulos: mestre, por que nós não podemos? Mas vocês não estiveram no monte. Pedro e João deram um cochilo e disseram: Senhor, vamos fazer uma tenda. Mas o monte não é lugar de armar uma tenda. O monte é o lugar de oração, de encontrar-se com Deus, de ver a glória de Deus. Mas eu creio que é uma outra mensagem. Mas é um lugar de angústia. Tomando consigo Pedro, Tiago e João, começou a ter pavor e a angustiar-se. Aí isso me fez lembrar do Salmo 42, versículos 5 e 11. O texto diz assim, os 5 são dois versículos idênticos. O texto diz assim: assim como o Salmo 43, versículo 5, são essas mesmas palavras. Porque estás abatida, ó minha alma. Lembra do hino 193? Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo. Esse é um dos sintomas, às vezes cruéis conosco, que nós vivenciamos. É quando chega a hora do pavor, da angústia, e a gente se perde exatamente aí. Não perde somente a calma, perde a alegria, perde o entusiasmo, perde as forças, e alguns desistem até mesmo da vida. Mas ele diz: porque estás abatida? Isso é uma palavra profética. Ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim?
Se você acha muito o abatimento, pior é a perturbação. Porque o Satanás, ele fica como que soprando nos seus ouvidos. Olha aí, o que adiantou teu chamado? O que adiantou você ter feito isso? O que adiantou isso e aquilo? Olha aí, e por que Deus não fez isso? E ele lança uma série de coisas assim na sua mente, te perturba de dia e de noite. E você precisa entender que isso chama-se Getsêmani. É um lugar chamado de Getsêmani. E aí o salmista diz assim: espere em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da tua presença. Levante a sua mão comigo e diga assim: Senhor, ainda te louvarei na salvação da tua presença. O Senhor é o nosso Salvador, Ele vai te salvar, Ele está te salvando, Ele já te salvou e você nem está entendendo isso. Meus irmãos, em meio à angústia, nós temos a tendência de querer fugir. Eu posso vos garantir que essa tendência parece, em relação a nós, um tanto quanto natural, sabe? E muitas vezes fugir da missão. E alguns ainda têm ousadia: eu vou esperar somente até a data tal. Você pode marcar 10 calendários, não vai acontecer nada. Não é que você marca nada, você só tem que depender dele. No lugar chamado Getsêmani, ou você depende do Senhor. Não, pastor, eu sou uma pessoa resiliente. Quando eu decido, mas eu não estou falando de uma resiliência baseada na sua justiça própria, na determinação do seu coração, na sua força de vontade, na sua coragem. Eu estou falando de resiliência no sentido de confiança em Deus, porque resiliência, nesse sentido aqui, sem confiança em Deus, ela não tem nenhum valor, não faz sentido. Mas, meus irmãos, glória a Jesus, eu estou empolgado com essa palavra. Será que Jesus estava pensando em desistir da missão? Eu estava meditando nisso, mas é claro que não, meus irmãos. O que está acontecendo é Jesus expressando os seus verdadeiros sentimentos. Porque tem gente que diz assim: pastor, eu sou aquela pessoa que não gosto de estar conversando muito, de abrir meu coração, expressar meus sentimentos. Pois é, quando você chegar num lugar chamado Getsêmani, aí você vai abrir a sua boca. Eu ainda não vi ninguém duro, nem bom, e nem forte, e nem corajoso, e nem, como dizia um irmão, invocado. Não, quando chega no Getsêmani, homem chora, esperneia, quer correr. Eu já vi uns pastores, a minha vontade é arrancar os cabelos. Não, é só a vontade. Você vai ter que lidar com isso. O próprio Cristo expressa os seus sentimentos. E apesar, meus irmãos e irmãs, de todo o pavor e abatimento da sua alma, Jesus não negou nem se rebelou contra a vontade do Pai. Pare de se rebelar contra a vontade do Senhor, Ele está contigo neste lugar. Pastor, e vai passar quando? Jesus foi só uma noite, você pode ser várias. Pastor, já está com alguns anos. Pois é, tem alguns que passam 20. Mas alegra o seu coração, porque já está passando. Diga para quem está ao seu lado: já está passando. Mas saiba que depois vem a cruz. Glória a Deus. Para que passar se tem uma cruz? Pois é, mas é lá na cruz que está a vitória. Glória a Deus. Então você tem que ir, não se rebele. Aí Jesus falou que o desejo dele era agradar o Pai. Veja o texto de Marcos 14:50, um texto que não li. Porque, meus irmãos, é tanto que, voltando aqui o texto, o Senhor, Ele se angustia, vem o pavor, vem a perturbação, e o desejo às vezes é de fugir. E você vai observar mais adiante.
se possível, passa de mim esse cálice. Mas Marcos 14:50, então deixando, todos fugiram. E eu já vi muita gente fugir, muita gente desistir da caminhada, da jornada, do ministério, de alguns sonhos, de tantas coisas, porque chegou a um lugar chamado Getsemane. E eu louvo a Deus por aqueles que o Senhor acudiu, por aqueles que o Senhor levantou, por aqueles que o Senhor trouxe de volta, por aquelas que o Senhor restaurou, glória a Deus. Mas muitos nunca mais saíram do jardim, simplesmente fugiram. Outra característica que se ressalta quando a gente medita sobre este lugar chamado Getsemane, é um lugar onde a tristeza da alma se revela. Pastor, o senhor já falou isso, mas é muito mais. Veja o versículo 34, e disse-lhe: a minha alma está profundamente triste. E Jesus começa a expressar esses sentimentos mais profundos. A minha alma está profundamente triste, mas é algo tão profundo que ele diz assim: até a morte. Ficai aqui e vigiai. É a hora que Jesus pede para que eles não o deixem só. Aí vem um versículo de Lucas agora. Veja o texto de Lucas. Esse texto está em todos os evangelhos, não somente no sinótico, mas de João também. Versículo 44 de Lucas 22. E posto em agonia, orava mais intensamente. Que às vezes a gente deixa para orar só quando chega a agonia. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Isso nos faz lembrar do Salmo 116, versículo 4. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. E aqui nós vamos, mais uma vez, ver o Senhor Jesus ressaltando o terrível sofrimento que ele teria que suportar. Meus irmãos, todos nós sabemos, podíamos falar dessa questão do suor que se transforma em gotas de sangue, todo esse processo, né, fisiológico, como acontece. Já vi pregadores dar uma aula de meia hora só nesse processo. É uma coisa que vale muito a pena a gente às vezes se debruçar, mas eu omito aqui. Era uma agonia extrema, e quando a agonia é extrema, eu vi a agonia da minha mãe quando o meu irmão foi embora para os Estados Unidos. E tínhamos um jantar em família antes. E depois fomos para o aeroporto. Isso foi, aliás, um dia antes foi o jantar. No outro dia fomos para o aeroporto. Ela estava tão agoniada. Ela não queria nada daquilo. Ela pensava... É o lugar onde nós pensamos muitas vezes como o salmista Davi: a quem me dera que eu tomasse asas como pomba e voasse. Ou então como Jeremias: maldito é o dia que eu nasci. Meu irmão, tem hora que o negócio aperta, que a prensa aperta, mas também é o lugar onde nós oramos com mais intensidade. E orava mais intensamente. É nessas horas que nós descobrimos o cuidado de Deus para conosco. Pastor, que cuidado! Veja o versículo 43 de Lucas 22. E apareceu-lhe um anjo e o confortava. Interessante que Pedro, Tiago e João, como já estava todo mundo dormindo, eles não pararam com aqueles cochilos na hora H, porque tem crente que é o seguinte, que cochila sempre na hora que não é para cochilar. Do jeito que cochilaram lá no monte da transfiguração, cochilaram lá no Getsemane. O anjo apareceu, confortou o Senhor, e eles não viram nada, mas lá estava o anjo do Senhor. Deixa eu te dizer, neste teu lugar, no lugar de cada um de nós, chamado Getsemane, o Senhor sempre enviará o seu anjo para nos confortar. Levante a sua mão e diga assim: eu recebo, Senhor. O Senhor está confortando alguns corações, está confortando almas preciosas que são deles aqui, está apaziguando todo este turbilhão da tua mente e do teu coração, em nome de Jesus. Meus irmãos, nós já estamos então na quinta característica que se ressalta, e já concluo. Versículo 36.
É o lugar onde temos que decidir entre dois cálices a beber. Eu poderia falar tanto sobre esse cálice, porque na Páscoa, naquela época, já tinham 4 cálices em que eram servidos. É algo muito lindo para se falar e se compartilhar, mas eu omito todos esses dados históricos aqui, porque o tempo seria muito curto. Mas veja o que diz o texto, versículo 36. E disse: Abba, Pai, aquela palavra de intimidade, que até as crianças usavam naquela época. Todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice, não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Este cálice era o cálice da agonia, meus irmãos, de estar separado do Senhor, separado do Pai lá na cruz. Quando Jesus disse: Pedro, tu podes beber o cálice que eu bebo? Pedro falou: claro que eu posso, eu contigo eu vou até as últimas consequências. Jesus estava falando do cálice do seu sacrifício. Esse eu posso beber. Quando chegou a hora, ele negou o Senhor 3 vezes. Veja o texto de Hebreus 5. Eu vou ler só esse texto, Hebreus 5, 7 a 9, Mateus 27 e também o versículo 46. Você vai encontrar um pouco desta história. Mas veja Hebreus capítulo 5. Permita-me ler do 7 até o 9. A hora já passou, mas a gente se preocupa tanto com a hora que já passou, e às vezes esquece que o Espírito do Senhor está falando, está trazendo ao nosso coração a palavra. E se alguém estiver apressado, eu oro para chover, você não vai para canto nenhum. Então fica aí sossegado. Hebreus 5, 7 a 9. O qual nos dias da sua carne, olha que texto lindo, meus irmãos. O qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia, porque o Pai silenciou e disse: não. Ainda que era o filho de Deus, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E o versículo 9 diz: e sendo ele consumado, veio a ser, oh glória a Deus, a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Jesus, o Imaculado Filho de Deus, meus irmãos e irmãs, assumiu aqui os nossos pecados e por um momento ficou separado de Deus, para que nós pudéssemos ser salvos e viver eternamente com Ele. É só por um momento, meu irmão, glória a Deus. Mas ainda temos mais uma característica que se ressalta: o lugar chamado Getsêmani é um lugar onde é exposta a verdadeira ou a verdade sobre a nossa vida de oração e vigilância. Meus irmãos, eu já falei um pouco sobre isso, e aqui nós vamos no versículo 37, versículo 40, 41, quando Jesus os acha dormindo e disse: Pedro, Simão, vocês estão dormindo? Não pode vigiar 1 hora. Eu já ouvi essa palavra muito nítida no meu coração, no momento de Getsêmani, oh meu Deus, final dos anos 80. Eu disse: Senhor, por que isso, por que isso, por que isso, por que está acontecendo isso, por que está acontecendo isso? E eu ouvi aquela voz. Janilda saía para o circo de oração, e às vezes eu ficava de joelho. Ela chegava, eu estava de joelho. Parece que o tempo não tinha passado. E num desses dias eu estava assim em angústia e pavor. Aí eu disse: Senhor, Senhor, Senhor. E eu ouvi aquela voz suave dizendo no meu coração: nem 1 hora podeis velar comigo? Daquele dia em diante, dificilmente eu orava menos do que 1 hora. Meus irmãos, os discípulos dormem 3 vezes seguidas. Veja o que diz Lucas 22 e 45. Levantando-se da oração, foi ter com os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza, meus irmãos. Pode ter certeza, quando a tristeza assola,
a sonolência chega com toda força. Pense numa vontade de dormir. Quem é que dormia num dia de Páscoa em Israel, meus irmãos? Ninguém dormia no dia da Páscoa, era dia de festa. Segundo o Craig Kinner, no seu comentário, ele diz que eles chegaram lá no Getsemane por volta de 10, 11 horas da noite. Já era tarde da noite. Ninguém tinha sono naquelas festividades. Mas naquela hora que a tristeza chegou, ao orar, Jesus estava ciente, meus irmãos, de quanto lhe custaria fazer a vontade do Pai. Quanto lhe custaria? Ele percebeu o sofrimento que enfrentaria e desejou não passar por aquela terrível experiência. Aí ele ora assim: não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Oh, meus irmãos, às vezes você ora e diz assim: Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida. Aí quando o Senhor começa a fazer a vontade, não é assim não. Não era bem isso que eu queria, por que é que você deixou com ele? Glória a Deus. Por isso que Jesus disse: não seja feita a tua vontade, não seja feito como eu quero, mas o que tu queres. A igreja diga assim comigo, bem alto e bem bonito: tudo que é bom e importante tem sempre um alto preço a pagar. Oh, glória a Deus. O seu compromisso com Deus já lhe custou algo? Sempre custa algo. O nosso compromisso com o Senhor tem um preço, meus irmãos. Devemos estar dispostos a pagar esse preço a fim de ganhar aquilo que é impagável, a vida eterna com Cristo. Diga um amém bem bonito para Jesus, a igreja, que nós vamos celebrar essa ceia, meus irmãos, com o coração cheio de alegria. A verdade, meus irmãos e irmãs, é que a nossa vida de oração é exposta quando nós nos prostramos e oramos sem alternativa. E agora, Senhor? Não tem mais a quem pedir emprestado, porque ninguém empresta mais. Crédito não tem mais. Conheço o irmão que diz: pastor, eu já quebrei todos os meus cartões. Mas pagou? Não adianta. Você não tem alternativa. Não tem a quem pedir, não tem a quem recorrer. Às vezes falta saúde, às vezes falta compreensão, às vezes falta entendimento, às vezes falta amigos, às vezes falta família, às vezes falta tudo. Aí você não tem alternativa, para onde é que você vai? Nessas horas só tem um jeito: Senhor, eu estou no Getsemane. Aí clama ao Pai em oração. Aí o suor se transforma em gota de sangue. Aí você se apavora, você tem medo, se angustia. É a hora que os anjos chegam e te confortam: fica tranquilo, você não vai morrer não. Penúltima característica que se ressalta, que o Senhor trouxe ao meu coração: é um lugar onde a gente aprende a vigiar e orar, meus irmãos, porque são selos para uma experiência cristã vitoriosa. É o lugar onde aprendemos que vigiar e orar são selos para uma experiência cristã vitoriosa. E aí vem o versículo 38 que diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E aí veja a insistência: e foi outra vez e orou as mesmas palavras. No lugar chamado Getsemane, a gente ora muitas vezes as mesmas palavras, a mesma oração: Senhor. E nós temos não é uma mania, nós temos o hábito de, às vezes, dizer assim: Senhor, até quando? Até quando? Pode parar com esse negócio, que o quando só Ele é quem sabe. Fica aí ligado com Ele e continua intercedendo. Senhor, temos clamado. Senhor, já são tantos anos. Glória a Deus. Teve algumas batalhas de oração em família, glória a Deus, em que eu disse: Senhor, mas já passaram-se tantos anos. Aí depois de tudo, quando eu olhei, eu estava celebrando uma vitória. Eu te agradeço, Senhor, porque depois de 40 anos, o Senhor trouxe de volta o que eu havia perdido. 40 anos. 40 anos.
em momentos, irmãos, de grande tensão, nós ficamos vulneráveis às tentações. Nunca esqueça disso. Nos momentos de grandes tensões, nós ficamos vulneráveis às tentações. Ainda que você tenha um espírito pronto, ainda que tenha um espírito voluntário, Jesus, Ele vai nos ensinar nesse texto aqui do Getsêmani, o que fazer para resistir à tentação. Ele dá 3 exemplos tão simples. Primeiro, diga assim comigo, orar a Deus. Versículo 35. Segundo, procurar ajuda. Procure ajuda em tempo oportuno. Estou passando assim. E o círculo de oração, você já veio? Já pediu oração? Tem irmão que está se acabando. Eu não vou pedir nem oração, que é para o povo não pensar que eu estou com uma doença grave. Tem gente que tem coragem nem de pedir oração. Nenhuma pessoa em particular, imagine a igreja, mas já tem uns irmãos que são até exagerados. Pastor, eu quero oração, porque eu vou fazer uma viagem ali para o Paracuru, é só 100 quilômetros, mas já está pedindo oração. Imagine quando é para mais longe, né, irmãos? Glória a Deus. Pedir oração, procura ajuda. E há uma terceira coisa que é importante a gente entender, que Jesus nos ensina aqui, nesse selo da experiência cristã, é enfocar o propósito que nos foi dado por Deus. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Jesus diz, todas as coisas são possíveis, Pai, mas não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. E eu concluo com a última característica, já são 8 e poderia ser quantas, meu Deus? É o lugar onde nós recebemos o discernimento, meus irmãos. Vamos dizer todos juntos, é o lugar aonde recebemos o discernimento quanto à hora em que devemos ir em frente e cumprir a missão que Deus nos confiou. Jesus volta, veja o versículo 41 e 42. E voltou 3ª vez e disse-lhes, dormi agora. Descansai, basta. Você tem uma compreensão nítida, é chegada a hora, eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. E ele diz, olha que palavra, levantai-vos, vamos, eis que está perto o que me trai. O lugar chamado Getsêmani, ele existe sem missão, mas nunca existirá uma missão sem um lugar chamado Getsêmani. Essa é uma palavra do Espírito Santo. É como dizia um pregador, quentinha na hora. Meus irmãos, é a hora de se levantar sabendo o que nos espera. É a hora de se levantar quando os amigos estão fugindo. É a hora de se levantar quando o traidor está perto. Mas você se levanta porque há uma missão, porque há um propósito. Diga assim comigo, a missão não pode parar. Ainda que os amigos não estejam ali, ainda que o traidor esteja perto, nós vamos em frente. Vamos ficar em pé, e quando estivermos em pé, a igreja estiver em pé, diga para quem está ao seu lado, vamos em frente. A missão é toda nossa, meus irmãos. Vamos ler uma brevíssima conclusão, porque a hora passou. Essa hora agora é para estar terminando o culto. Nós estamos terminando a mensagem. Mas o serviço da ceia, meus irmãos, ele só faz sentido depois que a gente ouve uma mensagem como essa. A gente volta fortalecido. Eu estava pensando, Jesus, era preciso mais tempo para meditar nessa palavra. E você, o pastor poderia ter citado isso, poderia ter dito isso. É porque o Espírito Santo já está falando com você algumas coisas que não me falou particularmente. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3, a conclusão bem forte e bonito. O Getsêmani pessoal de cada um de nós é uma parada permitida por Deus para alinhar a nossa experiência com Ele e nos preparar para seguirmos para o alvo do propósito que o Senhor estabeleceu para as nossas vidas. Dê o mais lindo glória a Deus que você puder para Jesus.